Pessoal, eu queria convidar você a também separar esses próximos minutos para que a gente possa adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria ler com vocês o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, que é todo sobre finanças, mas alguns versículos são especiais e falam bem profundamente aos nossos corações. Olha o que fala no versículo 7, 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E agora eu quero te perguntar, o que você propôs no seu coração? Certamente você tem a sua realidade, você está vivendo os seus dias, você absolutamente sabe como que está funcionando as suas finanças, mas Deus convida a gente a estar diante dele tendo proposto algo no nosso coração sobre como nós vamos adorá-lo financeiramente. E nessa hora nós vamos separar esses instantes para adorá-lo com tudo que somos, com também as nossas riquezas, as nossas fazendas, a nossa colheita, aquilo que o Senhor tem nos dado, nós vamos devolvê-lo. E aqui é interessante que ele diz que nós devemos contribuir de acordo com aquilo que ele gerou no nosso coração, que a gente propôs no nosso coração. Então é muito importante você propor algo. O que você quer propor para o Senhor, para as suas finanças? O que você quer oferecer para Ele? Nessa noite nós temos a oportunidade de propor algo. E eu ouvi um testemunho, uma história muito legal de uma pessoa que ele propôs algo no coração dele. E o propósito do coração dele é que ele ia começar como um dizimista. E depois, no ano seguinte, ele ia ser um onzimista. Ele ia crescer 1%, né? Ou ele ia crescer em alguma porcentagem, 10,5%, 11%, 12%, mas ele todo ano ele se comprometeu em avançar naquilo que seria a sua contribuição mínima, né? Que são os dízimos e as ofertas. Eu gostei dele ter feito essa proposta em todo ano aumentar, mesmo que seja 1% da sua contribuição, ou um pontinho, né? Aumentar, propor algo que reflita ao Senhor a nossa gratidão nas nossas finanças. E eu acredito que se nós propormos algo no nosso coração, Deus vai também dar para a gente graça para que nós possamos honrar esse compromisso e tendo todas as nossas necessidades supridas, podendo abundantemente semear no reino de Deus. Eu queria que você separasse esse tempo para que a gente pudesse adorar o Senhor segundo você propôs no seu coração. Se você ainda não propôs, agora está aí uma boa hora para você fechar os seus olhos e refletir. Pai, eis-nos aqui. Nós queremos propor algo para Ti. Queremos Te oferecer voluntariamente, com a generosidade que o Senhor tem nos capacitado a ter, algo que abençoe o Teu coração e algo que faça com que o Evangelho do Reino possa crescer e prevalecer. Muito obrigado pela sua fidelidade. Nós agora retribuímos, propondo no nosso coração, sendo fiéis, sendo felizes, encontrando prazer na generosidade. Nós te pedimos isso, Pai, nas nossas vidas, na nossa família. Pedimos que o Senhor nos prospere, faça crescer e experimentar, Senhor, aumento nessa estação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você propôs algo aí no seu coração? Espero que sim, espero que você esteja pronto. Aqui na base você sempre pode contribuir doando diretamente no seu telefone, fazer uma transferência bancária para as nossas contas no Itaú ou no Banco do Brasil. E você também pode doar diretamente pelo PicPay da base. Pelo PicPay é só você apontar o seu telefone nesse QR Code. E agora também nós temos como doar pelo Pix. Então se você já cadastrou o Pix da base é o CNPJ ou o e-mail da base, que vão estar também disponíveis aqui para você. Então Deus te abençoe e Deus faça multiplicar na sua vida também as finanças. Pessoal, estou animado demais para o próximo fim de semana, onde nós vamos ter a conferência Amigos do Noivo.
mas Deus está, mexendo nas nossas estruturas e chamando a gente para se ver de uma maneira como Ele nos vê. Nessa semana, nós recebemos a nossa amiga Andréa Vargas para falar no nosso programa de identidade e propósito, identidade e destino, e ela lançou um ótimo fundamento, ensinando a gente sobre como que amar a Deus é o ponto de partida inicial para que nós possamos ter confiança de que estamos fazendo as coisas de Deus da maneira de Deus. E muitas vezes a nossa identidade ela é distorcida porque nós não fazemos a partir do lugar de amar a Deus. E agora eu queria trazer para vocês uma reflexão, sobre a vida de João Batista e da sua família, como eles decidiram amar a Deus sobre todas as coisas no contexto que Deus desafiou eles para viver. Bom, a história de João, do amigo do noivo, é muito legal, muito interessante. Ele é anunciado pelo mesmo anjo que anuncia o próprio Senhor Jesus. Ele encontra com o Senhor Jesus ainda no ventre, ali ele é completamente tomado pelo Espírito Santo. Mas, depois do seu nascimento, acontece uma dinâmica familiar muito interessante, porque Zacarias, o seu pai, juntamente com Isabel, sua mãe, pegam o menino e se mudam para o deserto. Eles eram uma família sacerdotal. Isso significa que eles, por gerações, tinham como ocupação ministrar a Deus no templo. O templo estava funcionando a pleno vapor há muitos anos, vários séculos, desde a chegada do povo de Israel, da Babilônia, da reconstrução do templo com Esdras, Neemias, Ageu e todos os profetas menores ali do período da restauração. E o templo já estava funcionando há mais de 400 anos. E Zacarias, ele vinha dessa linhagem sacerdotal, onde ele, tudo que ele sabia fazer era ministrar a Deus. Ele nasceu para fazer isso, ele fez isso toda a sua vida. E quando ele é velho já, ele tem uma experiência sobrenatural enquanto ele ministrava no templo. A palavra de Deus fala para a gente que enquanto ele ministrava incenso no templo, o anjo Gabriel aparece para ele. E ali ele profetiza a chegada de um menino especial, de uma geração especial. E a palavra de Deus fala para a gente em Lucas, no capítulo 1, todo esse relato, como que isso se desdobrou. E no versículo 80 diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e ele viveu nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. E eu separei esse versículo porque ele engloba não só o ministério de João Batista no deserto, mas também a decisão familiar de Isabel e de Zacarias de se mudar com tudo que eles tinham, com toda a sua família, para o deserto. Quando a gente vê e pensa em João no deserto, nós não podemos achar que ele era tipo Mowgli, o menino lobo que foi criado pelos bichos, pelos animais da floresta. Não, pelo contrário, ele foi cuidado e discipulado pelos seus pais no contexto do deserto e no contexto de uma comunidade de discípulos que estava se preparando para a chegada do Messias. O Messias, obviamente, é Jesus, mas o Messias também era a esperança de Israel. A esperança de que as promessas que Deus tinha feito para Abraão, Isaque, Jacó e o rei Davi iriam finalmente se cumprir. Essas promessas, elas se cumpririam na vida e na chegada do Messias. Jesus é o ungido de Deus, ele é o Messias de Deus. E na sua chegada, ele é a resposta de Deus para todas as promessas que ele fez para a nação de Israel no Antigo Testamento. E embora Jesus ele não realize todas as promessas, ele garante que todas as promessas serão cumpridas. Mas a chave aqui é que João, seu pai e sua mãe, decidiram se mudar para um lugar estratégico. E esse lugar estratégico é o próprio deserto. E eu já falei com vocês em outras oportunidades, na nossa última IC+, sobre como nós vemos o deserto como um lugar temporário. Sobre como nós vemos o deserto como um lugar passageiro, um lugar geralmente que representa ou tem uma conotação negativa para nós. Aqui
na história de João Batista, Zacarias e Isabel, o deserto era a vida deles. Eles não foram para o deserto para passar uma temporada curta, para que então Deus pudesse liberá-los para algo maior. Pelo contrário, eles foram para o deserto para uma longa temporada, até que Deus o revelasse ou lhe mostrasse a Israel por um período curto. E é geralmente assim que Deus faz, né? Muitas vezes nós queremos que o nosso tempo de Deus, ou o tempo de ser revelado, ou o tempo de fazer algo para Deus, chegue logo. Mas geralmente Deus usa longas temporadas no deserto, nos preparando para sermos usados por um breve período de tempo, né? E eles estavam lá à luz e na expectativa da revelação de Jesus, ou na chegada de Jesus, no apocalipse de Jesus. Apocalipse é a palavra grega que significa revelação, ou seja, quando o Messias se revelar. Eles estavam vivendo para esse dia, né? Eles estavam se preparando para esse dia. E o que isso tem a ver conosco hoje, aqui, Vitória, Espírito Santo, Base, ano 2020, no meio de uma pandemia global? Isso tem a ver que antes do Senhor vir, Ele também vai preparar mensageiros no mesmo espírito de João Batista. Que Ele vai levantar homens e mulheres cheios da unção profética para proclamar que o Rei está chegando. E essa proclamação vai ser como se fosse a preparação de um caminho para que sobre esse caminho da preparação, do anúncio do Evangelho, Jesus possa vir. Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículo 14, que esse Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra. E então viria o fim. Então vem o fim. Então, se nós temos expectativa de que primeiro o Senhor venha, nós precisamos entender que Deus vai levantar uma geração, um grupo de pessoas, no mesmo espírito de João, para lhe preparar o caminho. Só que quantos anos João se preparou para depois poder falar publicamente? Em que contexto João se preparou para depois poder falar publicamente? Essa foi uma decisão séria, porque eles estavam no meio da efervescente, né, metrópole, ou da atividade metropolitana da cidade de Jerusalém, que era um polo, né, nacional, era um polo regional, era uma das cidades mais importantes de toda ali a região de Canaã. Eles saíram, né, do centro das atenções e foram para um lugar onde a sua atenção poderia estar concentrada em Deus. Imagina o quanto isso não custou para Zacarias, para Isabel, enquanto pessoas maduras que sabem o que realmente importa na vida, sabe, abandonar uma carreira, abandonar uma realidade para poder se dedicar ao destino profético que o seu filho possuía. Então, tudo isso é um enorme paralelo do que nós estamos fazendo enquanto igreja. Nós, enquanto família da fé, estamos nos preparando para o glorioso retorno de Jesus. Uma mensagem precisa ser proclamada, o Evangelho do Reino, mas o tipo de pessoas que proclama esse Evangelho do Reino com poder, eles são forjados não no entretenimento, não nas distrações das redes sociais, não nas muitas vozes dos pregadores favoritos que nós conhecemos pela internet, mas eles são forjados no fogo do deserto. E aqui eu queria que nós pudéssemos ver o quão cheia de distração é a nossa vida e o quão atordoado de informações nós somos diariamente. Sabe, nós rolamos o feed do nosso telefone no Instagram ou qualquer outra rede social e você vai ver inúmeras vozes tentando captar a sua atenção. Algumas pessoas falam até coisas legais de Deus, né? Alguns até reconhecidos homens de Deus vão falar coisas bonitas, vão falar coisas que ecoam ou ressoam com aquilo que você pensa, mas a gente sabe que por trás dessas mensagens existe uma agenda, né? Existe
uma motivação, existe um porquê de tudo que é dito. E Deus está chamando a gente para ouvi-lo, para conhecê-lo, para que não através de alguém, mas nós, por causa da nossa jornada com Ele, possamos dizer: eu não te conheço mais, Deus, só de ouvir falar, mas os meus olhos te viram, os meus ouvidos te ouviram. Eu fui para o lugar de encontro contigo e lá eu te conheci. Lá eu pude provar quem tu és. E é esse o lugar que eu acredito que Deus está querendo nos levar. Um lugar longe das distrações, um lugar longe das luzes, um lugar longe, né, da moda ou da tendência, mas um lugar onde a nossa atenção exclusiva pode estar voltada para Deus. Por isso que eu acredito que a base possui a missão singular de preparar na cidade de Vitória um lugar onde oração dia e noite aconteçam. Não por causa do lugar, mas por causa da presença. E por causa da presença, pessoas com a mensagem de João podem ser preparados. Sabe, quando nós preparamos um deserto, né, um lugar onde nós removemos a distração e nós somos consumidos pela mensagem, nós somos transformados na própria mensagem, nós podemos então nos habilitar para ser os mensageiros que Deus está procurando, que Ele está olhando, buscando amigos, pessoas que são segundo o seu coração, pessoas que têm, né, a atenção voltada para Ele, os olhos voltados para Ele, pessoas que estão pensando em Deus, pessoas que estão voltadas para Ele de todo o coração, no jejum, na oração, na palavra, pessoas com quem Deus pode fazer contato visual, que quando Ele olha para baixo, essas pessoas estão olhando para cima de volta para Ele. E muitas vezes nós somos pessoas que admiram Deus, que gostam de Deus, mas os nossos olhos não estão voltados para o alto, os nossos olhos estão voltados para a natureza dessa vida, para a natureza desse mundo, para as coisas boas que estão nos cercando, mas Deus está procurando contato visual com pessoas com quem Ele possa compartilhar os seus segredos, com quem Ele possa empoderar, para essas pessoas serem poderosos profetas, mensageiros do glorioso retorno do Senhor. Então, quando Deus chama a gente para preparar um lugar onde oração dia e noite acontece, não é porque oração dia e noite é legal, mas é porque ao fazer só isso, Deus está ganhando espaço na nossa agenda. Deus está ganhando a atenção dos nossos olhos. Deus está ganhando a batalha pela distração nos nossos corações. Deus está nos atraindo para Ele quando nós preparamos oração de dia e de noite. Sabe, esse é o nosso mandato, esse é o manto que está sobre nós. Essa é a nossa direção e palavra profética. Se nós falharmos nisso, nós falhamos em tudo. Se nós não entrarmos nesse destino, nós perdemos o nosso destino. Deus nos chamou para realizar oração de dia e de noite, de preparar um lugar onde Ele possa descansar a sua presença no nosso meio. Um lugar onde qualquer hora do dia alguém possa entrar e experimentar um toque poderoso de Deus. É claro que isso se dá através de uma comunidade de discípulos. São homens e mulheres que vivem relacionamentos de aliança, são homens e mulheres que se amam profundamente, que se relacionam com qualidade, são homens e mulheres que confiam uns nos outros, que querem criar um ambiente onde os seus filhos podem ser gerados dentro desse contexto, mas são homens e mulheres de missão, são homens e mulheres de uma coisa só. Assim como o rei Davi, ele disse que uma só coisa ele queria, Deus está procurando pessoas de uma coisa só também. Deus está procurando pessoas que estão fazendo contato visual com Ele e que só querem Ele, nada mais, nada menos. Pessoas que amam e desejam Deus. E eu queria ler um último versículo com vocês, que se encontra no livro do profeta Oséias.
Essa é uma passagem poderosa, porque se Deus fez isso com a nação de Israel, Deus também quer fazer isso conosco, com a sua igreja. Deus quer fazer isso com você. Sabe, você não está aqui à toa, você não faz parte dessa comunidade à toa. Deus quer compartilhar com você os seus segredos e tornar você um mensageiro e uma mensageira capaz de proclamar quem Ele é, todas as suas virtudes, o seu plano eterno, o seu propósito glorioso de ser tudo em todos, de habitar na terra, de fazer a terra como o céu. Deus quer levantar você para ser isso. Deus quer levantar pessoas que são consumidas por essa mensagem. Mas para que isso seja possível, Ele vai fazer aquilo que Ele fez com a nação de Israel. Olha o que diz Oséias, capítulo 2, versículo 14. Portanto, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Sabe, Deus quer comunicar os seus profundos afetos para um grupo de pessoas que Ele quer atrair ao deserto. Para um grupo de pessoas que Ele quer levar para o deserto. Não para uma temporada difícil, mas para uma temporada onde Ele fala ao coração. Sabe, no meio dessa distração, Deus dificilmente vai falar aos nossos corações como Ele pode falar quando a nossa atenção é exclusiva para Ele. O texto ainda diz: ali eu lhe darei das suas vinhas e o vale de Arcor por porta de esperança. Deus está falando que vai trazer provisão e prazer no meio do deserto. E aí continua dizendo assim: ali ela cantará, ali eu e você cantaremos, como nos dias da sua mocidade. Tudo aquilo que nós já experimentamos em Deus, Deus quer fazer de novo. E Deus quer fazer ainda mais. Como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu mestre. Deus quer falar ao nosso coração. Quando Deus quer falar ao coração de alguém, Deus gera um deserto na vida de alguém. Sabe, se você não está experimentando esse deserto com prazer, talvez você ainda não entendeu a finalidade do deserto. A finalidade do deserto não é ser uma estação difícil, ruim, mas uma estação onde Deus fala aos nossos corações. Pode ser rápido, pode ser demorado, pode ser bom, pode ser ruim, mas Deus quer falar aos nossos corações. E Deus quer nos atrair ao lugar onde nós temos completa devoção, sem distração para Ele. Onde nós podemos olhar nos olhos dele e Ele falar ao nosso coração. Naquele dia, quando Deus falar aos nossos corações, nós vamos voltar a dançar e a cantar como no dia da nossa mocidade. Como eu anseio ver novamente Deus enchendo a gente de poder para que nós possamos celebrar a sua presença, dançar na sua presença, cantar na sua presença, como Ele já fez anteriormente. Nós precisamos voltar de todo o coração. Nós vamos ter um encontro presencial no próximo sábado. Lá é o momento de nós nos voltarmos para Deus, cantando, dançando, celebrando a sua presença, porque Ele vai falar aos nossos corações. E o versículo 16 que fala: naquele momento nós vamos reconhecer Deus não como nosso servo, ou não como nosso Senhor, mas como nosso marido. Tem tudo a ver com a forma como nós amamos Deus. Tem tudo a ver como nós recebemos amor de Deus. Quando nós virmos Ele como Ele realmente é, o nosso marido, o nosso amado, nós vamos parar de chamá-lo de meu mestre. Meu mestre significa meu Baal. Baal é o nome de uma divindade do Antigo Testamento, mas que nós confundimos chamando Deus de meu Baal, enquanto Deus quer que o chamemos de meu marido, porque o Baal, ele era um Deus exigente.
um Deus que obrigava sacrifícios humanos, um Deus que obrigava uma devoção não de coração, mas exigente. Deus está chamando a gente para encontrar prazer na sua voz. E tudo isso nós podemos desenvolver no deserto. Queridos, nós somos a base. Nós somos essa família espiritual que Deus chamou para ser e existir. Eu espero que você esteja feliz de poder fazer parte disso. Espero que você esteja se conectando com a identidade que Deus tem para você. Mas eu espero também que você entre no chamado que Deus tem para nós. Prepararmos um lugar para Ele. De sermos um povo profético apostólico. Sermos um povo que deseja conexão profunda com Deus. Mesmo que isso custe para nós cortar, prazeres e distrações das nossas vidas. Eu espero você no próximo sábado, no dia 21, na Conferência Amigos do Noivo. Nós vamos expandir esse tema juntamente com outras pessoas, outros convidados. Vai ser incrível. Abra o seu coração, esteja lá de todo o coração. Daqui a pouco nós vamos começar as discussões aqui nesse nosso culto diferente. Espero que você esteja gostando. Espero que você interaja também agora. Fala o que Deus falou contigo. Vamos compartilhar uns com os outros. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Eu quero abençoar a sua vida. Pai da glória, eis-nos aqui diante de Ti, o povo que o Senhor chama de seu. E nós te pedimos, atrai-nos para o deserto. E atrai-nos para o lugar onde você pode falar ao nosso coração. Deixa a gente fazer as nossas casas no lugar onde não há distração. Deixa a gente criar os nossos filhos nesse ambiente. Senhor, deixa a gente organizar as nossas vidas ao redor da Tua presença, ao redor da fogueira. Pai da glória, capacita-nos a abraçar e a viver a mensagem do precursor. Mais, Senhor, do que entender coisas. E mais, Senhor, do que simplesmente ser satisfeito no que eu tenho ao meu redor. Deixa a gente experimentar o sucesso de viver os Teus planos para as nossas vidas. Deixa a gente experimentar os Seus olhos sobre nós, a Sua voz sobre nós, o Seu prazer sobre nós. Senhor, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso marido e nós nos voltamos para Ti de todo o coração. Dá-nos um tempo na Tua presença no próximo fim de semana. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Informações sobre a conferência Amigos do Noivo com Gabriel e com a Ale disponíveis aqui no chat. E você agora está convidado e desafiado a começar um tempo de discussão. Deus te abençoe e a gente se vê sábado.